viva! Sejam todos bem-vindos à primeira edição do nosso programa O Circuito Ambiental. Eu que vos falo sou Elder Mananga e para marcar o nosso primeiro episódio temos aqui conosco uma convidada bastante especial, a engenheira e professora Valdete Pires. Seja muito bem-vinda, senhora. Obrigada, Elder. Como está? Eu estou bem, graças a Deus, e tu? Olha, graças a Deus também estou muitíssimo. Ok. Boa, para o nosso primeiro episódio nós temos como tema a educação ambiental nas escolas, formação de uma sociedade consciente. Mas para iniciarmos, para entrarmos aqui diretamente a nossa conversa, professora, eu queria que nos contasse aqui um pouquinho como começa essa carreira, professora e também engenheira ambiental. Primeiramente, saudações a todos que nos assistem e parabéns desde já pela iniciativa da criação deste programa. Muito obrigado. Uma questão muito interessante, eu vou abrir um parênteses assim, muito rapidamente. Olha, a ligação com a educação não começou hoje. Okay. Não começou hoje, começou lá. Isto por uma influência que acabou me inspirando. Eu não tive só um encarregado de educação. Eu tive um professor. Este professor, eu falo do meu pai. Por muitos anos, o meu pai foi professor e fez com que eu, de alguma forma, acabasse por desenvolver o mesmo gosto pela educação. Já a área do ambiente é a minha área de formação. E agora na educação, efetivamente, ou no estado, ou no formato sistematizado, eu estou sensivelmente há mais de 4 anos. Muito bom. Professora, agora entrando já naquilo que é o nosso tema, como pode nos definir educação ambiental? Olha, antes de definirmos educação ambiental propriamente dita, eu vou aqui explicar rapidamente sobre só educação. Frisar que não é a única definição, o único conceito. Okay. Existem vários. Olha, nós olharíamos para a educação como uma ação que objetiva o ensino ou a instrução de alguma coisa ou situação, onde ela apresenta os dois lados, positivo ou negativo. Assim sendo, quando nós vamos preparar o indivíduo, é olhar desta forma. O objetivo da educação deve ser centrado nisto. Eu vou preparar o indivíduo, vou instruir, vou mostrar os pontos positivos de uma determinada ação ou situação e os pontos negativos. Então, para a educação ambiental, nós olharíamos como um processo de ensino ativo. Okay. Seria focado na capacitação e transformação do indivíduo no que respeita às questões ambientais, sob o ponto de vista teórico-prático, alinhado à sustentabilidade. Então, todo e qualquer indivíduo que vai receber este ensino deve estar dotado de teoria e, ao mesmo tempo, de prática. Ok? Muito bom. Obrigado aqui pela belíssima apresentação deste conceito. Então, professora, eu gostaria também que nos contasse aqui um pouquinho qual é o papel das escolas na construção de uma sociedade consciente. A professora bem no início falou do papel que o seu pai teve enquanto professora dentro desta carreira. Então, olhando também para isto como exemplo, qual é o papel das escolas e também, se puder ao mesmo tempo nos contar aqui, qual é o papel dos pais encarregados de educação, né, na construção de uma sociedade consciente? É o seguinte, lembrar que o papel da escola neste quesito referente ao comprometimento com a educação ambiental é de extrema importância. Isto por quê? Porque a escola tem um sistema de ensino formal, um sistema de ensino sistematizado, diferente do ensino de casa, que seria o informal. Ele é sistematizado por quê? Porque os conteúdos ministrados são apresentados com métodos apropriados e aquilo é regular, diferente do ensino que é passado em casa. Muitas das vezes o ensino passado em casa, por vezes, ou vai ser muito só teoria, há momentos que é só prática. Na escola, por ser formal, ou por
conforme eu dizia, por ser formal, é importante que siga regras, tem requisitos. Por isso é que o sistema de ensino é sistematizado, o que faz com que o indivíduo tenha a capacidade de desenvolver desde cedo uma consciência crítica e consciente relativa às questões ambientais. Ou seja, desde cedo nós já começamos a construir um indivíduo comprometido com as questões proambientais e também sociais, que não deixam de ser importantes. Mas deixo aqui frisar que o papel de casa ou sistema de ensino informal, mas vamos falar exatamente o de casa, é de extrema importância nesse sentido. Porque muitas das vezes os alunos ou nós filhos nos sentimos ou somos resistentes a determinadas mudanças porque em casa a forma de agir é outra. Então, se os pais tiverem também englobados nessa mudança, acaba por favorecer também como é que eu posso dizer, a mudança ou a transformação do aluno ou do seu filho. Ok, professor, e ainda com base neste conceito apresentado pela senhora professora, de uma forma muito bem mais desmistificada, quais são os impactos positivos, né, que os alunos, depois de receberem as matérias das escolas, dos encarregados de educação, dos professores, qual é o impacto positivo, né, desses alunos, depois de formados, poderão ter ou agregar às suas comunidades? Olha, importa aqui referir que, primeira coisa, educar não é fácil. Okay. Por isso é que eu dizia na questão anterior que é um processo de ensino ativo. O impacto positivo surge ou ele é demarcado verdadeiramente quando nós sentimos que o indivíduo está a colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Então, aqui eu elencaria o seguinte: nós desde já teríamos um agente de transformação, ou um agente da mudança. Seria este indivíduo a ser levado à comunidade. Ele seria aquele indivíduo que engajaria a sua comunidade nas questões ambientais. Uma espécie de porta-voz. Uma espécie de porta-voz, uma espécie de alavanca. Um ativista ambiental, nesse caso. Também poderia ser. Então, é isto. O produto deste todo o aprendizado é ver o indivíduo a colocar em prática. O objetivo da educação é esse, sentir na prática. Não vamos só ficar pela teoria. É bem verdade que vamos precisar sensibilizar, conversar, mas é importante que nós apelemos ou levemos as pessoas a ir mesmo também para a prática. Entender a importância dos cuidados a se ter com a conservação da água, da importância de fazer a separação dos resíduos, a limpeza, a arborização, todas essas questões. Porque temos aqui um entendimento que o indivíduo que está na área do ambiente é aquele que está só na Elisau, o indivíduo que trabalha na Elisau. Okay. Ou seja, acabamos até por desmerecer aqueles que exercem esta função. Mas bem lá mais para frente, surgir uma questão, vamos falar acerca disso um pouco. Professora, e agora com base a professora disse aqui que os alunos devem ser porta-voz ou mesmo os ativistas ambientais das suas comunidades. Mas surge aqui uma inquietação, uma pergunta com base a essa abordagem. Professora, será que o conteúdo que os alunos ou que as escolas acabam dando aos alunos vai de acordo com as dificuldades ligadas à educação ambiental ou ligadas às questões ambientais que os alunos, vão assim dizer, têm nas suas comunidades? Olha, esta é uma questão complexa e delicada. Ok. Complexa por quê? Porque nós olharíamos no seguinte: face às dificuldades que nós enfrentamos, ainda não tem sido possível termos um conteúdo que vá de encontro de forma holística àquilo que são os nossos desafios. Digo isto porque hoje há determinadas informações para termos acesso. Algumas delas são a partir de conferência ou encontros. Não que não sejam importantes, mas é importante aqui perceber que nem sempre alunos e professores têm a possibilidade e a oportunidade de fazer parte
desses encontros. Sem contar que alguns dos conteúdos, se calhar, atendiam os problemas lá atrás, e hoje nós já estamos um bocadinho mais avançados. Hoje já temos as questões das alterações climáticas. E penso eu que muito pouco se ouve sobre isso, a não ser que tenhamos a presença de organizações não governamentais ou de alguns grupos interessados em levar a informação, ou fazer chegar a informação às instituições. Outro, sim, bastante importante, que nós vimos que o conteúdo não vai, ainda não faz frente, ou ainda apresentamos debilidades. Okay. Nós, quando recebemos os alunos, vimos que nada sabem sobre as questões ambientais. A sua maioria mostra ausência de conhecimento em relação aos desafios ou às questões ambientais, o que acaba por ser preocupante. Exemplo, eu lido com os alunos adolescentes. Então, desta forma, vamos deduzir que o DEF tem começado lá atrás, na base. Okay. O que seria o importante. Nós falávamos da construção de um indivíduo consciente. Então, é notar o quão é fundamental esta preparação começar desde o início. Desde a base, sim. Sim, também. A nossa casa seria também uma alavanca, mas lembre-se que nenhuma anula a outra. A diferença é que o sistema de ensino passado nas escolas é sistematizado. Há requisitos a seguir, está a entender? Há regras, diferente do que é o ensino informal ou não formal. Esses não pedem ou não solicitam regras. Dá-nos a abertura de sermos mais ousados e criativos, ok? Então, dizia eu que ainda temos algumas questões que servem de reflexão. Eu falava dos alunos que, quando chegam, nós notamos que têm fraco ou nenhum conhecimento em relação às questões ambientais. Digo isto porque não só pelas questões básicas, mas porque eu penso que o Helder esteja a par disso. Sabe que em algumas instituições há crises de desmaio. Okay. Há crises de desmaio. Assim sendo, se nós formos investigar, eu não sei se já atualizaram, e se atualizaram, se calhar está aí, porque até o momento não tínhamos nenhuma atualização. Angola está na lista de um dos maiores poluidores, digo no quesito, melhor, vou dizer melhor. Uma das maiores causas de mortes no nosso país está relacionada à qualidade do ar. Okay. Então, motivo esse para nos preocuparmos. Vai entender? Então, vamos supor que nós tenhamos um conteúdo que atenda aos desafios. Essa questão já não seria aquela muito alarmante. O que é que acontece? Nós vamos ver as pessoas a desmaiar, mas as possíveis causas serão as seguintes. As predisposições genéticas fazem parte, sim, mas vamos ficar com aquelas, ou, principalmente no caso das meninas, ou a jovem está grávida, ou o tio é que enfeitiçou porque não quer que esta miúda desenvolva mais que os seus filhos. Não sei se me compreende. Quando, na verdade, nós temos uma possibilidade que é de extrema importância. A qualidade do ar. Okay. Será que nós já paramos para refletir que há possibilidade dos desmaios estarem, ou são causados estarem associados à qualidade do ar? Porque nós não aferimos. Não é uma constante aferir, ver como é que está dias muito quentes. Vimos muitas queimadas, vimos os desmaios. Mas ninguém para perguntar, não, será que é sobre a qualidade do ar ou está relacionado à qualidade do ar? O que é que importa aqui acontecer para que os conteúdos comecem a ter verdadeiramente um peso nas instituições e no país em geral? Mas, professora, desculpa acordar. A professora disse um ponto bastante interessante, que eu achei melhor perguntar já agora. Para a professora, enquanto professora até não, enquanto engenheira ambiental, será que é bem provável ou é possível
que estes mesmos acontecimentos de desmaio nas escolas estejam associados à qualidade do ar? É assim. Ou existem N fatores que podem levar uma pessoa ao desmaio? É o seguinte, conforme eu dizia, eu costumo dizer aos meus alunos, sintomas parecidos, mas não significa que a doença seja a mesma. Nem toda dor de cabeça é paludismo. Ok. Então, para não ficarmos que é o tio que enfeitiçou, a menina está namorada, de preferência passarmos por um processo de pesquisa. Ok. Está a entender? É importante que os ministérios estejam aglutinados. Está a entender? É importante que exista aqui uma relação interministerial entre o Ministério da Saúde. Estamos a falar de mortes. Uma das maiores causas de morte no nosso país está associada à poluição do ar. Temos o Ministério da Educação. É importante informar, é importante que os alunos saibam como proceder, como os responsáveis das escolas, como os professores saberem como proceder quando existir desmaios. E o Ministério do Ambiente. Estamos a falar de poluição do ar. Faz parte. É lembrar que, como as pessoas ainda temos a ideia que o ambiente é só lixo ou resíduo, temos a poluição do ar. E uma das causas dessa poluição também são os resíduos. Então, a falta de informação, muitas das vezes, tem sido responsável por isso. Acharmos que não, todo desmaio é ansiedade, toda dor de cabeça é paludismo. Então, temos que começar a investir nas pesquisas, temos que começar a difundir cada vez mais as informações. E essas informações devem começar desde cedo. Estamos a trabalhar, mas precisamos melhorar e atualizar as informações. Um conteúdo aqui, então, muito forte. Uma abordagem muito forte da nossa engenheira e professora, que tem aqui acabou por aqui nos desmistificar, nos trazer aqui uma abordagem bastante interessante sobre questões ligadas à poluição do ar, à qualidade do ar e até mortes, infelizmente. Mas, enquanto professora, quais são as atividades, quais são os projetos que devem ser construídos ou desenvolvidos a serem implementados nas escolas, nas comunidades, para então nós chamarmos aqui as pessoas à razão né, dos problemas, porque a professora falou muito bem que, de uma forma assim simples, que a falta, muitas das vezes, esses problemas que nós temos hoje está ligado também à falta de informação, ou seja, desinformação dessas questões. Então, enquanto professora, né, enquanto uma pessoa que luta pelos direitos dos alunos, como ou quais são esses projetos que podem ser desenvolvidos, quais são essas atividades né, que podem ser criadas de modo a contornarmos aqui toda essa situação de falta de informação? Olha, graças a Deus, penso que há mais de 5 anos temos estado a ver o envolvimento da nossa população bem mais em relação aos anos passados. E até nas instituições, eu em especial, né, tenho estado a acompanhar, não falo só a nível interno, mas nas outras instituições, a criação de muitas atividades que possibilitam o envolvimento, o engajamento das instituições, dos seus alunos em si. Uma delas tem sido a criação de campanhas de arborização, a limpeza. Por acaso vai ajudar muito na qualidade do ar? Sim, vai ajudar muito na qualidade do ar, visto que nós temos o hábito de desmatar bastante, mas temos noção que desmatamos com um propósito, por conta das nossas necessidades. Então, uns, pela falta de informação, também são obrigados a desmatar. Não só por este motivo, a necessidade. Quando sentem que a árvore, se calhar, está aí a atrapalhar, então, vamos aí pegar e podar. Então, temos essa questão da arborização, as campanhas de limpeza, visita em lugares que permitam que o aluno tenha um encontro, ou que facilite o aluno ao entendimento daquilo que são verdadeiramente as questões ambientais, onde o aluno se vê a ter uma análise ou uma autoconsciência de quem ele é, qual é o seu papel, enquanto elemento do meio ambiente.
Professora, será que poderia aqui citar algumas atividades que, no seu ponto de vista, acha que de alguma forma têm contribuído, desculpa, né, para a difusão da educação ambiental? Olha, temos. Os encontros, as conferências Ok. têm sido ferramentas muito importantes nesse processo. As mesas redondas, temos estado a ver campanhas de limpeza, a plantação de mangás. Hoje também já constatamos a colocação de ecopontos em algumas zonas da nossa cidade. E eu penso ser atividades que vêm, sim, para beneficiar Positivo. o nosso meio ambiente. Ok. É importante aqui reiterar que o nosso programa tem um espaço para todos aqueles que querem então deixar as suas perguntas, suas dúvidas, suas inquietações. E desta vez nós tivemos aqui uma pergunta selecionada, uma pergunta enviada para o nosso caríssimo Nathaniel Pinto, a quem nós desde já mandamos um abraço e um agradecimento por ter deixado então a sua questão. A pergunta do nosso caríssimo seguidor Nathaniel Pinto foi: para a nossa realidade, existem muitos jovens fora do ensino escolar. E se falarmos de utilizar, certo, a educação ambiental para minimizar os problemas ambientais, de que forma fica a situação de indivíduos fora do sistema de ensino? Pergunta bem interessante. Sim, olha, Nathaniel, quer seja, antes de tudo, obrigada pela questão. Okay. Quer seja a Constituição da República de Angola e a nossa Lei de Bases do Ambiente, elas são muito bem claras quando o assunto é ambiente. Uma delas que retrata que todo indivíduo tem o direito a viver num ambiente sadio e não poluído, bem como defender. Vamos já levar para a nossa Lei de Bases do Ambiente, no seu artigo 3º, Princípios Gerais. Ele apela o direito do indivíduo em utilizar os recursos naturais, mas ao mesmo tempo defender. E tem um outro princípio, que é o artigo 4, nos princípios específicos, onde diz que todo o indivíduo tem direito à educação ambiental. Assim sendo, independentemente destes indivíduos não fazerem parte de um sistema de ensino formal, eles têm o sistema de ensino não formal. E ainda na mesma Lei de Bases do Ambiente, no seu artigo no seu artigo 20, ele enumera ou destaca, e muito bem, duas vertentes a se ter em conta: o ensino formal, aquele direcionado às escolas e não só, e tem o ensino por via do sistema de comunicação social, onde para esses indivíduos a forma de comunicá-los, sensibilizá-los, seria, se focarmos na questão da comunicação social, por meio de publicidades, programas educativos voltados à sensibilização. Rádios também voltados à sensibilização e conscientização. Olha, programas do gênero também seriam uma ajuda, mas também vai depender da possibilidade de cada um para ter acesso aos conteúdos. Mas um outro ponto, permita-me acrescentar, também teríamos a sensibilização in loco. O Helder questionava quais as atividades que hoje temos. Essas atividades que hoje temos são voltadas ao ensino não formal, onde dá abertura de envolver a comunidade nesse processo. Ok? Bem, professora, uma vez que já caminhamos para o final, eu gostaria de saber como envolver, de uma forma assim, síntese, como envolver os pais e a comunidade dentro desse processo educativo. Como é que nós podemos envolver? Pegar nos pais, pegar na comunidade em geral, né? E podermos então junto, né, trabalhar para a educação ambiental. Olha, para os pais já falamos desde o início. Desde a base. Para os pais seria envolvê-los nas atividades
realizadas nas escolas. Ok. Eu criar aí uma interligação com os seus filhos, ali com os professores, de formas não só estimular os filhos, mas também os pais. As comunidades vai recair a questão do Nathaniel, por via do sistema não formal. Ok. É envolver a comunidade a participar de campanhas de arborização, de limpeza, fazer parte de encontros, seriam ferramentas fundamentais nesse processo para fazer com que os mesmos estejam inseridos ou entendidos, né, nas questões ambientais. E já agora, para terminar, qual é a mensagem que gostaria de deixar àquelas pessoas que ainda são contra, ainda não têm educação ambiental? Ou qual é o conteúdo, qual é a mensagem que deixa para todos nós, né, quando o assunto é educação ambiental? Ambiente, educação ambiental não é ou não está direcionada apenas aos indivíduos formados na área. A educação ambiental, o ambiente, são questões transversais, onde dá abertura para todo e qualquer indivíduo com o seu pouco ou muito contribuir. Então, a participação, envolvimento de todos é fundamental. Ambiente não é exclusão, é inclusão. Então, nós queremos a participação de todos. Então, sintam-se todos convidados a colaborar neste processo. E falou e disse a engenheira e professora Valdete Pires. Professora, mais uma vez o nosso muito obrigado em nome da nossa organização, do Programa Circuito Ambiental. Agradecemos por ter aceito o nosso convite. Agradecemos a todos, agradecemos a toda a nossa equipa, a toda a nossa produção. E é desse jeito que nós colocamos um ponto final no nosso primeiro episódio. E para você que não nos acompanha, siga nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, estaremos lá por si. Fiquem atentos, brevemente anunciaremos o nosso segundo episódio e o nosso próximo convidado especial. Até lá, Deus abençoe e muito obrigado.